Desa Giacomo é uma família vêneta e da província de Treviso, e suas origens encontram-se na comuna de Riese Pio X. Antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Seu apoio é importante para manter a existência do canal, e caso você também queira uma pesquisa em um vídeo como esse sobre a sua família, basta realizar a sua encomenda pelo número de WhatsApp que está aparecendo na tela ou pelo e-mail. O termo Desa Giacomo é um patronímico, isto é, representa o nome do progenitor da família, o qual chamava-se Zagiacomo. Zagiacomo é a mescla vêneta do nome Zan e Giacomo, em português João e Tiago. Uma das imigrantes da família que chegou ao Brasil, Ida Sarto Fambrini, era parente de Giuseppe Melchiorre Sarto, que ficou mais conhecido como Papa Pio X. Na metade do século XIV, a comuna de Riese Pio X, localizada no coração de Treviso, vivia sob a sombra de conflitos que agitavam o norte da Itália. Era uma época em que se competia por poder e as alianças eram tão frágeis quanto as espadas que defendiam suas muralhas. Zagiacomo, um camponês de origem simples, vivia nesse contexto, cuidando de suas terras com dedicação. Zagiacomo não era um guerreiro, filho de lavradores, sua vida era marcada pela rotina de plantar e colher, mantendo a tradição de sua família. Ele sempre acreditou que a guerra era algo distante, algo que afetava os nobres e cavaleiros, não homens como ele. Mas a guerra, naquele tempo, não escolhia vítimas. Quando Treviso foi arrastada para o conflito entre a República de Veneza e os senhores feudais da região, as fronteiras que ele conhecia começaram a se desfazer. Em 1339, as tensões entre Treviso e Verona atingiram seu auge quando Can Grande della Scala, senhor de Verona, tentou expandir seu domínio sobre a região. As aldeias de Treviso, incluindo Riese Pio X, tornaram-se alvos fáceis para os saqueadores veroneses. As pessoas da comuna, aterrorizadas pela perspectiva de ver suas casas destruídas e suas colheitas queimadas, olharam para Zagiacomo com expectativa. Ele não era o líder por escolha, mas sua sabedoria prática e o respeito que conquistara entre os vizinhos fizeram com que fosse visto como uma figura de autoridade em tempos de crise. Zagiacomo sabia que lutar contra as forças de Verona seria impossível com os poucos recursos e a inexperiência da comunidade. Assim, propôs uma estratégia diferente. Em vez de confronto direto, ele sugeriu que eles se unissem a um destacamento de tropas vênetas que estava próximo, nas fronteiras de Treviso. A
ideia era oferecer suprimentos e assistência em troca de proteção. Giacomo organizou um sistema de esconderijo para os bens mais valiosos e orientou os camponeses a trabalhar em conjunto para erguer barricadas improvisadas. Era uma solução pragmática, algo que ele tinha aprendido ao longo dos anos como agricultor. A defesa era o caminho mais sábio. Quando os saqueadores veroneses chegaram a Ariese, encontraram uma aldeia vazia, suas terras desertas, mas bem fortificadas. Com a chegada das tropas vênetas, lideradas pelo condottiero Marco Sanudo, os atacantes foram surpreendidos. Sanudo, impressionado com a engenhosidade de Giacomo e seu povo, os defendeu vigorosamente. Os veroneses foram forçados a recuar, incapazes de tomar a aldeia ou suas terras. Após o conflito, Giacomo passou a ser respeitado não apenas em Riese, mas em toda a comuna de Treviso. Seu ato de liderança simples e despretensioso, mas eficaz, tornou-se um exemplo de como a inteligência e a união podem superar a força bruta. Essa é a história da família de Giacomo, pesquisa encomendada por Bruno de Giacomo.